Crônicas, capítulo de número 13. Abias reina e peleja contra Jeroboão. Nós sabemos que Abias é justamente filho de Roboão, neto de Salomão, bisneto de Davi. Então aqui nós temos a sequência da genealogia davídica e indicando a peleja constante entre a casa de Davi, que é o sul, e entre as tribos do norte, geralmente identificadas como sendo Efraim. Mas porque Efraim é a casa maior, é a tribo maior e mais forte do norte. Verso 1 diz assim: no ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Então nós sabemos que essa guerra é uma guerra interna, é uma guerra civil, é uma guerra entre duas partes de um mesmo povo, a saber, o povo de Israel. Verso 3. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões beliciosos, quer dizer, bons de guerra, de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. A questão sempre é que o exército de Israel é geralmente muito maior do que o exército de Judá, porque você conta as tribos de cima, tem um número muito superior às tribos de baixo, que no caso somente Judá e Benjamim. Mesmo assim, com certeza a casa do sul sempre prevalecia, ou quase sempre prevalecia, pelo fato de Deus estar com a tribo de Judá, a tribo de Davi, a não ser quando o negócio estava muito crítico, é que o adversário prevalecia. Diz assim no versículo 4: e pôs-se Abias em pé em cima do monte Zermaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal? Aqui, na verdade, Abias ele está relatando algo que é teológico, político, mas teológico. Ele está dizendo o seguinte: ô Jeroboão, bota na tua cabeça o seguinte: a tribo do sul, o reino de Judá, é a tribo escolhida por Deus, porque Deus fez uma aliança com Davi, uma aliança eterna, concerto de sal. Sempre que você tem a referência ao sal, o sal é símbolo de aliança eterna, aliança duradoura, aquilo que não tem fim, porque o sal sempre foi símbolo de preservação. O sal, no sentido da aliança, mostrava que a aliança era para sempre, que não haveria como Israel, no caso, prevalecer sobre Judá, porque Deus estava com Judá por causa da aliança que ele fez com Davi. Ele estava evitando um conflito político, embora já houvesse um religioso. Se você entende o que eu falo, havia uma questão religiosa e uma questão política. Verso 6. Contudo levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem, tenro de coração, não podia resistir-lhes. A questão toda é que aqui está abordando essa disputa de Jeroboão que se levantou contra Salomão, porque nós sabemos que o Jeroboão, ele pegou a época de Salomão, ele pegou a época de Roboão e agora ele já está na época de Abias. Então, para você ter uma noção, 3 reis no sul, enquanto o Jeroboão estava reinando no norte. 8. E agora cuidar de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, quer dizer, tem muito mais gente, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para Deus, que Jeroboão criou o culto aos bezerros. 9. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como as nações das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Isso quer dizer,
Ele está simplesmente dizendo que o Jeroboão banalizou o negócio. Ele criou um sistema paralelo, uma adoração paralela, e ele está colocando qualquer um que chega, deu ali uma oferta, um dinheiro, alguma coisa, ele já coloca para ser sacerdote, enquanto que a Casa do Sul permanecia ali firme. 10. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e a cada tarde holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor, nosso Deus. Porém, vós o deixastes, quer dizer assim, nós aqui estamos cumprindo tudo que a ordem da lei, tudo que está ordenado na lei, e vocês não. Então Deus está conosco, é o que ele fala no 12. Ó. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós. Quando fala alarme, é o sentido de quê? De anunciar que Deus está à frente de Israel. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Então a fala aqui ela é interessante porque ela é dirigida a um único povo. Só que é um único povo dividido. Uma parte é Judá, que se esforça na Casa do Sul. Tem erros? Tem, mas não trocaram de Deus. E já a Casa do Norte possuem erros e mexeram na lei, mexeram na forma de cultuar, estabeleceram vários tipos de adoração, e isso ali era incompatível contra Deus. Ele está dizendo, Deus não vai estar com você, Jeroboão. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá. E Deus os entregou nas mãos de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Olha que é gente para chuchu isso aqui, hein? Uma grande derrota sofreu o reino do norte. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Aquela ênfase sempre mostra que aquele que confia no Senhor prevalece. Aquele que confia no Senhor, esse alcança a vitória. Essa é a visão apresentada aqui em Crônicas. 19. E Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. Sempre que fala essas regiões aqui, são regiões do reino do norte. E quando nós lemos Efron no versículo 19, é o mesmo que Efraim. E quando fala lugares da sua jurisdição, as áreas em redor da cidade que estavam debaixo do domínio de tal cidade. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. E Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Voltando aqui no 20, você veja que tem somente um detalhe da morte de Jeroboão. Mas não entra em detalhes, porque ele é da casa do norte. E Crônicas se prende à genealogia do sul. E já no 21 fala que Abias teve muitas mulheres, muitos filhos. Isso aqui era uma prática comum entre os reis. Os mais dos atos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Novamente, quando fala a história do profeta Ido, a narrativa biográfica da vida daquele profeta, daquele homem. E tem também as crônicas, e algumas não se preservaram, se perderam até o dia atual. Este foi 2 Crônicas, capítulo de número 13.